Olá, professor e professora, sejam bem-vindos a mais uma formação. Meu nome é Everton, sou professor coordenador do Núcleo Pedagógico aqui da Diretoria de Ensino Leste 2, né? Eu, junto com a minha colega Amélia, nós vamos participar dessa formação com o objetivo de tratar sobre estratégias didáticas interdisciplinares. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma TPC. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Amélia, PCNP de Matemática, e vamos iniciar o nosso ATPC apresentando os objetivos. Os objetivos são identificar os conhecimentos prévios sobre interdisciplinaridade, apresentar os tipos de relações entre os conhecimentos dos componentes curriculares, analisar uma estratégia didática numa perspectiva interdisciplinar, propor o desenvolvimento de estratégias didáticas interdisciplinares e socializar estratégias didáticas interdisciplinares, né? Mas antes de entrarmos na temática da nossa ATPC, nós gostaríamos de convidá-los a assistir um vídeo. Acredito que alguns já tenham visto, mas eu acho que é importante rever, porque ele retrata, ele reflete realmente o momento que nós estamos vivenciando assim no momento, né? Então, o vídeo é a importância do trabalho em equipe. Então, assistam, tá? E a partir depois do vídeo, nós gostaríamos que vocês discutissem entre vocês, ou mesmo que fizessem umas reflexões, né? E para isso, nós selecionamos 4 questões. Então, na primeira questão, vocês deverão responder como a cooperação é retratada na animação, né, do vídeo. A 2, quais os principais desafios nas relações de cooperação? A 3, quais as principais contribuições resultantes das relações de cooperação? E a 4, quais ações ou projetos desenvolvidos na unidade escolar demandaram de uma cooperação de equipe? Então, vocês vão assistir e vão realmente discutir as 4 questões. E voltamos daqui a 15 minutos. Olá, vamos retornar agora para o nosso ATPC, depois das reflexões de vocês. E eu espero que vocês tenham feito uma reflexão sobre a participação de vocês na equipe aí escolar. E dentre essas reflexões, nós aqui separamos 2 aspectos que eu espero que vocês tenham realmente conversado, que é a cooperação, ela sempre resulta em superação e contribuições para todos os envolvidos. Um outro aspecto também, que é a importância de recordar ações de cooperação e a importância do registro como instrumento de memória e aprimoramento. Eu vou agora passar a palavra para o Everton, que vai trabalhar um pouquinho com a atividade 1 com vocês, tá? Everton, é com você. Obrigado, Amélia. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade, né? Mas como um dos nossos objetivos é identificar as concepções, a ideia dessa atividade 1 é que nós possamos identificar as concepções aí de todos da equipe, né? Sobre interdisciplinaridade. E aí, para isso, qual é a sugestão nossa para essa atividade? É que vocês possam organizar as concepções a partir de uma estratégia didática chamada brainstorming, ou tempestade de ideias, tá? Então, como nós estamos usando aqui, no nosso caso, nós estamos usando o Teams para gravar essa formação, né? Eu sei que muitas escolas também utilizam o Teams, então a ideia é que vocês possam usar o chat da própria plataforma dessa reunião, né? Para poder apresentar as concepções acerca do que é interdisciplinaridade, ou também que vocês possam compartilhar registros, né,
que evidenciem essas concepções. Por exemplo, aqueles que estão trabalhando aí com o WhatsApp, né? Se quiserem fazer o seu registro e tirar uma foto e compartilhar com o grupo, é interessante também, até para que os outros colegas possam observar as concepções, né? E até mesmo organizar aí é, essas concepções do grupo, tá? Então, para isso, nós vamos deixar um período aí de 15 minutos para que vocês possam refletir um pouco sobre as concepções que têm, tá? E compartilhar com os demais colegas essas concepções. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco sobre as relações entre os componentes curriculares. Para a gente pensar um pouco sobre essa questão das relações entre os conhecimentos dos componentes curriculares, né? Uma forma bem didática é esse modelo que está proposto aqui nos slides, né? E quando a gente fala de relação entre os componentes curriculares, é interessante a gente pensar que os componentes curriculares, eles são desenvolvidos, né, a partir dos conhecimentos das diversas ciências, né? E as ciências, elas se apropriam de métodos, de instrumentos, né, para poder produzir conhecimento. E é interessante que, quando a gente olha para essas diferentes visões, a gente pode perceber, por exemplo, né, que quando se refere em multidisciplinaridade, a gente está pensando no seguinte: existe uma temática comum entre os componentes curriculares, o que não existe é essa relação de cooperação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em pluridisciplinaridade, a gente também pensa nessa questão de existir uma temática comum, né? Mas aí já começa a se identificar uma relação de cooperação entre os componentes curriculares, entre as disciplinas, tá? Quando se fala em interdisciplinaridade, a gente consegue observar essa cooperação e o diálogo entre as disciplinas, né? E só que um ponto importante aí é a presença de uma ação coordenada, né? Um outro conceito muito interessante para que a gente possa compreender é o conceito de transdisciplinaridade, né? Que aí é um conceito um pouco mais complexo no sentido de evidenciar a cooperação entre todos os componentes curriculares, entre as disciplinas e também entre as interdisciplinas, ok? Bom, quando a gente fala, avançando um pouquinho sobre essa questão das relações, né? E aí nós fomos procurar alguns teóricos para poder nos ajudar a entender essa concepção de interdisciplinaridade, né? E aí que nós vamos usar três, né? Um deles é a Fazenda, que fala que a interdisciplinaridade é uma atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, né? Então, trabalhar com práticas interdisciplinares não é uma tarefa muito fácil, né? Então, segundo Fazenda, é uma atitude ousada, né, na busca desse conhecimento, tá? Miranda já vai falar um pouco sobre que a interdisciplinaridade ela tem se constituído como um termo polissêmico de estudo e de interpretação e até mesmo de ação, tá? O Lenor e La Rossi vai falar que a interdisciplinaridade ela trata de colocar em relação duas ou mais disciplinas, né? E aí essa busca essas relações, elas vão estabelecer ligações de complementaridade e de cooperação, tá? Então são algumas contribuições teóricas aí para esse conceito de interdisciplinaridade. Quando a gente fala sobre essa questão de interdisciplinaridade no currículo, né? No currículo paulista, se vocês depois tiverem a oportunidade de consultar, né, lá na página 314, existem algumas contribuições muito interessantes a respeito do trabalho interdisciplinar, né? E principalmente porque destaca o seguinte, olha só, o trabalho interdisciplinar pode criar nos estudantes a motivação para aprender algo a partir de questões de problemas complexos, o que propicia que realizem conexões entre áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares,
bem como demonstrem criatividade, ampliem a atenção a problemas do entorno e outros, né? Despertando a atenção e levando a uma maior compreensão dos objetos de conhecimento. Então, algumas reflexões sobre a interdisciplinaridade também fazem parte do currículo paulista. Bom, quando a gente fala em interdisciplinaridade, é interessante a gente pensar também sobre a questão das estratégias didáticas nesse sentido, né? E para isso a gente vai falar um pouco sobre tipos de estratégias didáticas e vai falar um pouquinho também sobre a organização das estratégias didáticas por meio do plano de aula, tá? Quando a gente fala em estratégias didáticas, né, nós selecionamos algumas estratégias didáticas aqui, né? E a gente sabe também, né, Amélia, que agora nesse contexto de ensino remoto, né, diversas outras estratégias têm sido desenvolvidas, né? A gente vai só citar algumas aqui, né, que é a questão da aula expositiva dialogada, a tempestade de ideias, que foi uma atividade que nós desenvolvemos no começo dessa formação agora, dessa TPC, né? A elaboração de mapas conceituais, né? Nós temos aí várias atividades nos livros didáticos que tratam essa questão do mapa conceitual, o estudo dirigido, na matemática, né, Amélia? Também essa questão da resolução de problemas é uma estratégia didática muito bem trabalhada, né? O estudo de caso, o júri simulado, o ensino com pesquisa. Então, assim, são alguns tipos de estratégias que nós poderíamos destacar aqui, tá? Para trabalhar essa questão da interdisciplinaridade. Bom, quando a gente fala de estratégias didáticas, um ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção é a questão da organização dessas estratégias por meio de planos de aula, né? Nós tivemos aí algumas orientações, né, informações sobre a questão de como elaborar um roteiro de estudos ou um plano de aula, né? E aqui eu só vou retomar alguns elementos que precisam fazer parte desse plano de aula, tá? Então, acho que um elemento principal dos planos de aula é a identificação, né? O nome do professor, o componente curricular, a turma e a série, né? Um outro elemento que precisa fazer parte do plano de aula é a temporalidade, né? O número de aulas previstas, o período de realização, os objetivos de aprendizagem, né? O que se espera a partir do desenvolvimento dessa estratégia, né? Os objetivos da aula, as habilidades e competências, né? Os objetivos, os objetos de conhecimento. Então, acho que por isso que é muito importante fazer a leitura e observar os elementos presentes no currículo paulista, né? Que fica muito mais fácil da gente elaborar esses planos se nós já tivermos uma certa habilidade em analisar o currículo paulista, tá? Um outro elemento também que faz parte do plano de aula é como a aula será realizada, né? Descrever as atividades a serem trabalhadas, os recursos, a importância de serem inseridos, descritos nesse recurso, né? As estratégias, os recursos tecnológicos que têm sido utilizados. Então, se minha aula é mediada, se minha aula precisa de redes sociais, é interessante que seja descrito lá nos recursos essa questão das redes sociais, né, dos recursos tecnológicos. Um aspecto também importante para o plano de aula, né, é o acompanhamento e a avaliação. Por que é importante a gente destacar isso? Porque eu posso descrever todo o percurso da minha estratégia, né, até do meu plano, até em como eu coloquei em prática essa aula, mas se eu não tiver bem descrito a minha forma de avaliar, né, acaba sendo um ponto de atenção. Então, por isso que é importante a gente poder descrever quais são os instrumentos para verificar a aprendizagem do meu estudante ou da entrega das atividades, né, e como serão realizadas as atividades, as orientações e devolutivas para o estudante, né. É um ponto também que é interessante porque eu posso propor atividade, eu posso estabelecer uma forma de avaliar, mas eu preciso ter claro também que o estudante ele precisa ter uma devolutiva, né, de como ele desempenhou aquela atividade, certo?
Então, essas orientações, elas fazem parte de um roteiro de sugestões que foram disponibilizados pela Secretaria, e aqui nós retomamos só para poder mostrar um pouquinho a importância desses elementos num plano de aula. Bom, aqui na atividade 2, o que nós vamos fazer, né? A ideia é desenvolver uma análise de uma estratégia didática por meio de uma perspectiva interdisciplinar. Então, a estratégia didática que nós vamos utilizar aqui é a tempestade de ideias, né? Que seria um compartilhamento espontâneo de ideias, tá? E aí, para que a gente possa desenvolver essa estratégia didática, nós vamos utilizar essa imagem, tá? Então, eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho para essa imagem e aí a gente pudesse refletir sobre algumas questões, tá? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: quais temas podem ser abordados a partir desta imagem? E para isso, né, nós teremos aí 15 minutos para que vocês possam discutir quais temas poderiam ser abordados a partir dessa imagem. Tá bom? Da identificação dos temas, eu gostaria que vocês pensassem nesse outro questionamento, né? Dos temas identificados anteriormente, selecione um e exemplifique de que forma ele pode ser abordado numa perspectiva interdisciplinar, por meio das diferentes áreas do conhecimento ou dos componentes curriculares, né? Então, por exemplo, a gente pensar na área de ciências da natureza, né? Nós poderíamos pensar também como é que esse tema poderia ser trabalhado nos diferentes componentes curriculares, na química, na física, na biologia. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso também. E aí a gente vai ter mais 15 minutos para que vocês possam pensar e discutir um pouco sobre esses aspectos. Nesse terceiro momento, a ideia é que a gente possa estabelecer algumas relações com as competências específicas das áreas e as habilidades dos componentes curriculares, né? Quando a gente pensa em competências específicas, né, é interessante a gente entender esse percurso, né, de análise, né, de uma perspectiva mais geral, né, que seriam as áreas do conhecimento, até um olhar mais específico, né, que estaria relacionado ali com as habilidades e com os objetos do conhecimento. Então, a gente pensar, por exemplo, na área do conhecimento, no componente curricular, na unidade temática que existe dentro desse componente, no objeto de conhecimento, na habilidade. É como se a gente tivesse uma leitura. Eu vou exemplificar no próximo slide como é que a gente pode fazer essa leitura do macro, né, para o micro. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem, né, o que eu posso pensar, né, dentro da área de ciências da natureza? Posso pensar num tema que é o impacto da utilização das ferramentas tecnológicas, né, o quanto as ferramentas tecnológicas elas têm impactado as nossas vidas, né, têm impactado e produzido contribuições positivas e negativas com relação às questões ambientais, né? E aí, por que eu chamo a atenção para essa questão desse tema, né? Quando nós observamos as competências específicas da área de ciências da natureza para o ensino fundamental, nós temos lá a competência específica número 4, que trata justamente em avaliar as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e das suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. E aí essa temática ela está muito relacionada com a unidade temática matéria e energia. E quando eu olho para a unidade de matéria e energia, né, especificamente para um objeto de conhecimento, que é o uso consciente da energia elétrica, eu posso, a partir dessa imagem,
trabalhar a habilidade 5, né? Então, eu olho lá, EF08CI05. O que que isso representa, né? Representa que essa habilidade é uma habilidade do ensino fundamental, né, do oitavo ano, do ensino de ciências, do componente curricular de ciências, e trata especificamente da habilidade 5, que é propor e implementar ações coletivas em sua escola ou comunidade para o uso da energia elétrica, né, o consumo de energia e eficácia energética, e o descarte de equipamentos, principalmente os eletrônicos, com vistas ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável, né? Eu, como professor de ciências, quando eu olhei para essa imagem, eu comecei a pensar na questão do descarte, né, de equipamentos tecnológicos. E aí é interessante a gente refletir um pouco sobre como essa questão do impacto da utilização das ferramentas tecnológicas é uma temática que pode ser abordada por meio das diferentes áreas, né? Não sei se a Amélia gostaria de comentar um pouquinho de como a matemática poderia fazer uma leitura aí sobre essa questão dessa imagem. Amélia, passo a Eu palavra. Obrigada, Everton. Eu faço aqui algumas anotações. Você falando de ciências, eu penso em matemática, né? Então, quando você mostrou a imagem aí do celular, eu, como professora de matemática, eu logo pensei como ensinar os meus alunos relação à área, né? Então, tem assim, as unidades temáticas de geometria, grandezas e medidas, que a gente trabalha muito área, perímetro, eu posso trabalhar ângulos, né? Nos anos iniciais, eu pensei, olhando para o celular, eu até olho aqui no meu celular, eu posso trabalhar a leitura, né? De horas com meus alunos, né? Assim, no relógio digitais, que hoje é o que eles mais usam, né? A unidade de medida também, eu acho que assim, que são objetos de conhecimentos que a gente pode trabalhar com eles, né? Então, eu acho que matemática tem muitas coisas que a gente pode trabalhar olhando para o celular. E eu tenho certeza que os professores realmente deram outras dicas bem melhores, sugestões de como trabalhar essa imagem aí durante as aulas deles, né? E é isso. Acho que é interessante a gente pensar isso, porque a gente começa a desenvolver e estabelecer relações entre os outros componentes curriculares, né? Eu acho, por exemplo, os professores de geografia, né, poderiam falar dessa questão da comunicação e da relação que existe, por exemplo, em relação a aspectos geográficos, né? Como é que uma pessoa consegue se comunicar com outra que está em outra região do planeta? Então, são várias contribuições nesse sentido de pensar numa temática comum, né? Numa cooperação e numa coordenação entre as diferentes disciplinas, tá? Mas tendo como foco uma ação coordenada, né? Algo que possa ser trabalhado em conjunto. Bom, então foi uma forma de a gente poder pensar um pouco sobre essas relações aí entre as competências, né, as habilidades do currículo, tá? E agora, nessa atividade 3 é uma atividade que nós vamos propor para que vocês desenvolvam uma estratégia didática interdisciplinar, tá? E para isso, nós selecionamos aqui um vídeo, né, de que fala um pouco sobre a literatura de cordel, né? E essa relação com o ensino de ciências, né, a partir de uma temática bem atual, né, que a gente vai falar um pouco sobre a questão do Covid, do coronavírus, né, então que vocês possam assistir esse vídeo, né, e a partir desse vídeo vocês possam pensar, né, em como desenvolver uma estratégia, né, lembrando lá das estratégias que nós apontamos no começo dessa formação, mas que vocês possam pensar, por exemplo, né, como é que eu posso estabelecer relações entre as competências específicas da área e entre as habilidades, né? Então, assim, pensar num tema, né? Eu sei que essa questão do cordel, ela envolve diferentes temas, né?
Então, vocês pensarem essa questão do tema que vai ser abordado no vídeo, a área de conhecimento, especificar o componente curricular, estabelecer uma relação entre que unidade temática estaria mais relacionada com o componente curricular, né? Trazer um pouquinho também sobre essa questão do objeto de conhecimento, quais são os famosos conteúdos, né? Que agora a gente procura trabalhar com a nomenclatura de objeto de conhecimento, mas quais seriam esses objetos de conhecimento que eu posso trabalhar a partir dessa temática, né? E um outro aspecto interessante também é a questão das habilidades, que habilidades eu posso desenvolver a partir dessa estratégia que eu estou desenvolvendo, tá? E aí uma sugestão que nós damos aqui é que vocês possam consultar aí o currículo paulista, tá? Nós sabemos que essa atividade demanda um pouquinho mais de tempo, então por isso nós deixamos aí 30 minutos para que vocês possam pensar e desenvolver uma estratégia didática, tá bom? Depois de vocês desenvolverem aí as estratégias didáticas, eu sei que para alguns pode ser que não tenha sido o tempo suficiente para conseguir desenvolver toda a estratégia didática, mas acho que é importante que foi um tempo para que vocês pudessem pensar, né, esboçar aí algumas ideias e elaborar alguns rascunhos aí, mas a ideia é que vocês possam socializar essas estratégias didáticas, né? Compartilhar isso com os demais colegas e até mesmo estabelecer aí formas de aprimorar essa estratégia, né? Nas diferentes áreas, né? Pensar, por exemplo, estabelecer relações com os colegas de outras áreas que não estão participando desta TPC, tá? Mas fica essa contribuição nesse sentido, tá? Então, é esse momento que vocês terão agora para poder compartilhar um pouquinho dessas estratégias que vocês desenvolveram, tá? E depois de compartilhar essas estratégias, eu acho que existem algumas considerações muito importantes que nós precisamos fazer no sentido de que essas reflexões que são desenvolvidas sobre as nossas concepções, né, de interdisciplinaridade e de relações entre os componentes curriculares, elas ajudam muito no sentido de contribuir para a nossa formação, né? Então eu tinha uma ideia do que era interdisciplinaridade, e a partir de agora eu consigo compreender outros elementos né, que fazem parte desse conceito, tá? Uma outra questão que nós gostaríamos de trazer como considerações finais, né, é a contribuição que as análises e o desenvolvimento das estratégias didáticas têm para a nossa formação também, né? Quando eu analiso uma sequência didática ou uma estratégia didática, né, eu desenvolvo um senso crítico em relação àquela atividade, né? E quando eu desenvolvo uma estratégia didática, vai exigir de mim uma maior habilidade, né? De eu pensar nos conceitos que eu tenho e como a Amélia destacou, né? Como é que eu ponho a mão na massa e consigo desenvolver isso? E aí vão surgir as dificuldades, hein? E a importância do trabalho em grupo nesse sentido, né? E da formação, né? Para que um possa compreender as dificuldades e as potencialidades do outro para desenvolver esse trabalho, né, essas estratégias. Bom, uma outra questão também que a gente deixa aqui como consideração é a importância do desenvolvimento das estratégias didáticas e dessa socialização, né? A partir do momento que nós desenvolvemos essas estratégias e socializamos, né, é um movimento também que a escola adquire no sentido de construir trabalhos interdisciplinares, né? Vocês produzem muitos materiais, né? E a importância de conversar com os colegas, seja da mesma área ou de áreas diferentes, que eu acho que essa é a contribuição do trabalho interdisciplinar, o diálogo com as outras áreas, justamente nesse sentido, né, para que a gente possa estabelecer essas relações de cooperação, não só
entre os professores, mas entre os conhecimentos que são produzidos pelas disciplinas que vocês lecionam, tá bom? E aqui estão as nossas referências, né? Eu gostaria muito de agradecer, né, a participação de vocês nessa formação, né? Agradecer a participação da Amélia, né, que contribuiu aqui junto comigo nessa TPC. E aí eu vou passar a palavra para a Amélia para ela poder fazer as considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer a participação dos professores, né? Espero que a TPC de hoje, a temática, ajude, né, a desenvolver mais aí as aulas de vocês durante o trabalho remoto e também quando as aulas retornarem no presencial, né? Então, obrigada e bom trabalho a todos e até a próxima.